Bem-vindos a mais uma aula prática, onde a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco mais sobre a planilha que a gente desenvolveu para que vocês possam acompanhar as posições, as alocações que vocês estão fazendo. Então, essa planilha vai ficar disponível e aí a gente vai explicar para vocês como você deve preenchê-la para que você possa administrar os seus resultados e também incorporá-los e melhorá-los cada vez mais. Eu vou compartilhar uma telinha aqui da nossa super planilha. Então vamos lá. Está todo mundo vendo aí a nossa super planilha. Tá legal? Então o que é o legal aqui dessa nossa super planilha? Você pode alterar aqui o seu patrimônio líquido, né? O que é o capital que você vai fazer as operações, o capital que você vai preencher as suas operações. Então pode ser aqui R$1.500, pode ser R$10.000, enfim, mas só para facilitar a conta, né? Vamos deixar aqui em R$10.000 e aí a gente vai olhando aí como que funciona. O que você vai preencher dentro da sua planilha? Bom, quando você estiver fazendo uma operação de venda de put, né? Você vai colocar o ativo, a opção que você vendeu, né? O código da opção que você vendeu. Você vai pegar o preço da ação naquele determinado momento e o prêmio da opção que você recebeu e também vai colocar o strike, ou seja, todas essas informações aqui são informações que você preenche, tá legal? E quando você preenche essas informações, automaticamente a nossa planilha, né, ela já te dá o cálculo da taxa que você está recebendo. Então, por exemplo, se você achou que a Petrobras não deve cair, ou se ela cair para o preço de R$ 25,50 nos próximos dias, é interessante você comprá-la. Você foi lá e escolheu a opção, você tem lá os 66 centavos que você vai receber dividido pelos R$ 25,50, você tem uma taxa de R$ 2,59. Como o lote mínimo para essa opção são 100 opções, você vai receber um crédito de R$ 66. E esses R$ 66 equivale a 0,66% dos seus R$10.000. Então, olha que bacana, você já bate aí uns 3 meses de CDI e uns 4 de poupança apenas com uma exposição mais tranquila em ações, no caso de Petrobras, né? Com 25% da sua carteira. Então aqui continua outros dados importantes que você preenche, né, que tem lá disponíveis no nosso sistema, que é o vol da ação e o delta, tá? Isso daqui são os números que você preenche na mão, porque nessa operação de venda de put, você tem chamada de margem, ou seja, um valor exigido pela corretora para que você deposite lá para caso tenha algum tipo de prejuízo ou alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece aqui? Você vai ter a posição em caso de exercício, né? Ou seja, caso você seja exercido, você vai ter que pagar R$ 2.550 menos os R$ 66 que você recebeu, você vai ter um custo ali menor, né? Então, o que acontece? À medida que você vai colocando outros papéis aqui, por exemplo, Vale, CSN, etc., você vai preenchendo esses itens aqui, ó. Vamos colocar aqui um de Vale, Vale 3, vou colocar aqui um Vale N85, a Vale eu acho que está a R$ 89,00. Digamos que o prêmio para essa opção aqui seja R$1, tá legal? E que o strike dessa opção seja 85 mesmo. Então aqui ele já dá o preenchimento, né, o que você vai receber. Só que uma coisa que você precisa tomar cuidado, que à medida que você vai vendendo as opções, né, você tem que tomar cuidado com o valor financeiro. Então no caso da Vale, como você vendeu a Vale, você vai ter uma exposição muito grande na Vale. Ou seja, você vai ter 85% do seu PL alocado em um único papel caso você seja exercido.
tá legal? E o que acontece é que você tem que olhar sempre a sua taxa de proteção, ou seja, o quanto aquilo é importante para você não ser exercido, para que você possa se proteger, para que você possa diluir as suas participações, né? E não esteja muito concentrado. Então aqui, ó, você teria já uma exposição potencial, caso tudo desse errado, de 110% do seu capital. Isso significa que você gastaria, né, mais de 10 mil reais. Como você recebeu aqui quase 160 reais, você acabou de montar 100% da sua posição com um ganho potencial máximo naquele determinado período de 1,66, ou seja, você faria 1,66% do seu capital naquele determinado período. Quantos dias faltam para o vencimento dessa Vale? Tá legal? Então, isso é bem importante aí para vocês olhar. Outra coisa importante é que no financiamento coberto já tem aqui as abas que você precisa preencher. Então aqui é o ativo que você escolheu, a opção que você escolheu, o custo que você pagou pela ação, tá legal? O prêmio que você recebeu pelo papel, aqui o custo efetivo e aqui o strike da opção que você vendeu. Então você tem uma rentabilidade, se for exercido, né? Se der tudo certo, de quase 11%. E isso depende muito de como você está exposto, né? De como você está posicionado. Então, só deixa eu apagar aqui, porque aqui, ó, já fica uma continha do PL. Então, ó, aqui ele vai somar, né? Quando você faz essa operação, eu quero fazer um pouco de venda de put, um pouco de financiamento coberto. Por que é importante você sempre estar atento a todas essas estratégias? Para você ir montando a sua exposição total, né? Você chegar aqui no 100% para você ter uma melhor rentabilidade do seu capital. Então, nessa operação aqui em específico, né, você teria um total de percentual de ganho, né, de mais R$357 ali, caso você fosse exercido e caso o papel subisse. Bom, aqui também tem uma ideia, né, para montar e ajudá-los também, né, a você montar um call direcional. O que é um call direcional? A gente já explicou, né? Quando você compra a opção a seco e espera a valorização do papel. Como isso daqui é muito arriscado, o que acontece? Você arrecadou dinheiro aqui nas puts, arrecadou dinheiro aqui no financiamento coberto, juntou um dinheirinho, então você pode arriscar um dinheiro aqui no call direcional que você está acreditando, com a análise do range, com todo aquele processo do passo a passo que eu venho mostrando aqui para você andar com esse ativo. A gente vai falar mais especificamente de cada estratégia, mas aqui você precisa aprender como preencher essa planilha. Bom, put direcional, a mesma coisa. Pô, eu acho que a Cielo vai cair, comprou uma put, então você tem lá uma exposição e aquilo também é somado no PL, tá legal? E aí você tem aqui para trava de alta, trava de baixa, todos os exemplos muito bem desenhados aqui, conforme vocês já viram em aula, e você só precisa fazer o preenchimento. Ele vem já com esse preenchimento automático aqui, só não esquece de apagar, né? E depois você preencher o ponto a ponto aí. Mas aqui acho que já deu para você ter uma boa ideia de como funciona essa planilha, e como vocês podem acompanhar essa planilha e depois como vocês podem também melhorar a planilha de vocês. Ó, eu vou mostrar aqui essa dashboard que a gente utiliza aqui para o acompanhamento do fundo do Shewam, tá? Então olha que legal, eu montei aqui a carteira total, né, os papéis que a gente está exposto, os ativos que a gente está comprado, aqui os ativos que a gente tem operações de put vendida, né? E quando você clica aqui no maisinho, aparece todas as puts que você está vendido, né? De acordo com os ativos que você está estudando. Aqui tem uma análise que a gente faz de overview, que todos os dias a gente olha lá dentro dos papéis que a gente acompanha, igual eu ensinei a vocês, identificando range, ó. Então aqui, ó, tá vendo?
aquele range que eu mostrei para vocês, e aí eu vou buscar as opções, né, mais próximas daquele range, ó. Nesse caso aqui, essa Petro O229, ela tem ali um preço de exercício em 22,90. Essa daqui é 20,90. E aqui eu já calculo a taxa, né? Quanto que ela está pagando, quanto que eu tenho de proteção. Tá legal? Então isso daqui é extremamente importante, então vocês têm naquela planilha lá também, mas isso daqui a gente foi montando, tá aperfeiçoando aqui dentro das estratégias que a gente coloca dentro do fundo de investimento, para tomar as melhores medidas e fazer algo bem conservador, bem importante. Aqui tem vários ativos, ó, eu sempre vou selecionando Petro, Aliança Sonae, que não tem opções, mas eu fico de olho para ver quando sai uma, né? Banco do Brasil, Bradesco, BRPR não tem, Azul tem, Brasil Foods, Braskem. E o importante aqui, pessoal, olha só que bacana, é você diluir, ó. Eu não tenho nenhuma concentração muito grande em nenhum papel, tá legal? Nesse momento a exposição do fundo é 66%, quase 67%, o fundo já tem uma alta aí de quase 9%, é um fundo de renda fixa, então é um fundo bem tranquilo, né? Isso um pouco mais de 5 meses utilizando essa estratégia, tem mais de 10% bruto, de cota bruta atualizada, tá? Começou com um patrimônio de 6 milhões de reais e o bacana disso daqui é que você monte aquela sua carteira, né, igual essa planilha aqui que vocês vão receber, que a gente montou, para você trabalhar com essas exposições. Mas que meu patrimônio é pequeno e tal, mas ele vai aumentar. E o importante é a consistência de você fazer isso todos os meses. Então aqui fica um exemplo bem legal, né, das nossas carteiras. Aí depois desse overview tem o papel por papel, ou seja, a gente cola uma foto aqui, ó, de bacana, dos papéis que a gente está acompanhando, tá? E também as oportunidades inputs e também se a gente está vendo algumas oportunidades de call a seco também, tá? Então a gente faz esse estudo e é um estudo extremamente importante, né? Aqui, ó, demonstrando o tamanho da exposição máxima que a gente pode ter nesse ativo, que é 5%, e aí tem vários outros ativos também, né? Bradesco, BRPR, Azul, Brasil Foods e assim por diante. E aí a gente vai fazendo um searching, né? A gente vai pesquisando, um seeking, né? Buscando os ativos que a gente deve operar. Essa daqui é a planilha que a gente utilizou para a organização do fundo, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz essa organização. E essa daqui é a planilha base que vocês vão estar tendo e vocês vão poder desenvolvê-las, né? E aí depende da organização de cada um. Eu gosto mais disso, mais daquilo, isso dá muito trabalho, dá menos trabalho, etc. Mas essa daqui é a base importante para você calcular aí toda as suas estratégias, né? Listar todas as suas estratégias, montar todos o seu passo a passo para que você possa ter aí o melhor cuidado e desempenho aí. Então, pessoal, acho que é isso que a gente queria mostrar nessa aula para vocês, né? A aplicação desse passo a passo de como você deve preencher essa planilha e como você deve fazer o controle. Agora é com você que vai estar aprendendo as estratégias a colocar ali. E aí nas aulas práticas a gente vai mostrar para vocês esse passo a passo e a importância desse controle, né? De ser minucioso em todos os aspectos e cuidados, principalmente o aspecto gerencial. Beleza? Vamos para a próxima aula que tem muita coisa aí. Valeu!